Queridos irmãos, eu quero convidá-los a abrir as Escrituras na primeira carta de Pedro. Chegamos ao último capítulo da primeira carta de Pedro aos crentes, que ele mesmo vai chamar os crentes em Cristo Jesus de peregrinos, aqueles que estão de passagem. E esta carta tem um endereço certo, que é para os nossos corações. Capítulo 5 de 1 Pedro, e nessa noite nós trabalharemos do verso 1 ao verso 4. Eu quero que você acompanhe comigo algumas verdades importantes antes de chegarmos nesse texto. A partir do capítulo 2, o apóstolo Pedro ele vai tratar sobre a responsabilidade daqueles que foram alcançados pela graça, daqueles que receberam nova vida em Cristo Jesus, com a sociedade, com a família e também com a igreja. E ele vai falar para os cristãos de forma muito abrangente e geral. Os conselhos que Pedro traz a partir do capítulo 2 sobre como viver uma vida exemplar é para todo crente, ou seja, todo cristão precisa dar bom exemplo na sociedade onde foi plantado. Precisa dar um bom exemplo na sua própria família. E precisa dar um ótimo exemplo em meio aos irmãos. Esta é uma verdade que Pedro vai tratar nos capítulos anteriores. Agora, no capítulo 5, ele vai falar também sobre cristãos que precisam ser exemplo, precisam ser luz, precisam ser base para outros cristãos. Mas agora ele vai se referir àqueles que deveriam trazer e ser exemplo, os líderes da igreja local. E no caso, ele vai chamar a atenção para os presbíteros, que eram os líderes de uma igreja local. E por que ele, agora, no último capítulo, no fechar das cortinas, ele resolve falar a liderança? A igreja, nós bem sabemos, ela estava sendo perseguida. Como lemos na semana passada, o verso 12, ele fala sobre um fogo ardente, ou seja, as perseguições que seriam ainda mais avassaladoras dali para frente. E como a igreja estaria sofrendo, a igreja precisava agora, mais do que nunca, ter a força dos seus líderes, ter a experiência daqueles que foram chamados por Deus para cuidar do rebanho. Então é isso que Pedro vai preocupar-se em falar sobre a liderança. Como que o líder precisa viver para que a igreja, mesmo na adversidade, possa se tornar uma igreja vencedora em Cristo Jesus. Agora eu quero que você caminhe comigo nos versos iniciais. O verso 1, nós vamos perceber a primeira frase de Pedro, quando ele diz: rogo-vos, pois. Aqui nós temos, da parte de Pedro, um chamado urgente. Nós já tratamos sobre a palavra, o termo rogar. Rogar é um pedido urgente. Quando alguém diz eu rogo a outro, ele está chamando a atenção do outro para algo que é de forma muito urgente necessária. Então, a palavra de Pedro é: eu rogo, pois. Aquilo que eu tenho a dizer é urgente.
não dá para postergar. É preciso que seja observada no presente momento. Rogar também é uma palavra que era usada quando alguém queria, de forma muito especial, chamar outro ao lado. Sabe aquela coisa de chamar e falar ao pé do ouvido? Algo particular, algo próprio. Então, Pedro, ele tem um chamado ao lado para um grupo. E nós já sabemos qual é o grupo, né? Ele diz: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós. Então, essa palavra aqui era endereçada à liderança local da igreja. E isso nos mostra algo muito importante e interessante. Nós, de cunho reformado, que somos membros da igreja ou de uma igreja presbiteriana, nós temos como princípio que rege a igreja a liderança local da igreja sob a forma dos presbíteros. São os presbíteros que governam, que administram a igreja local. E aqui nós percebemos que Pedro está fazendo coro com Paulo, porque Paulo, em diversos momentos, ele fala sobre o colegiado de presbíteros, sobre o fato dos presbíteros liderarem, governarem e administrarem uma igreja. Ele aqui vai dizer: eu rogo aos presbíteros que há entre vós. Então, a liderança da igreja, além dos apóstolos, porque os apóstolos ainda, a grande maioria ainda viviam nesse momento, a liderança era dividida entre os apóstolos e os presbíteros. Vamos nos lembrar? Atos dos Apóstolos, quando nós temos a primeira viagem missionária de Paulo, lá no capítulo 13, começa no capítulo 13, quando ele vai para a Galácia, ele termina a viagem missionária, e então ele volta para a sua cidade base, a cidade de Antioquia, a igreja de Antioquia. Quando ele chega em Antioquia, quando Paulo chega em Antioquia, ele tem um problema, que ele ouve que os falsos mestres já tinham ido até as igrejas da Galácia e anunciado um falso evangelho, dizendo que o próprio Paulo não era um apóstolo. E então, diante daquela realidade, uma realidade que aqueles falsos mestres estavam desmentindo a mensagem e a pregação de Paulo, ele resolve ir até Jerusalém, que era a igreja central, a primeira igreja, a igreja de Jerusalém. E quando ele vai para Jerusalém, o que acontece? Ele, ao chegar lá, ele tem um encontro com os apóstolos, Pedro, João, Tiago, mas também com os presbíteros. Então, a liderança da igreja em Jerusalém, ainda no início da igreja, já tinha despontando os presbíteros. Então, os presbíteros, eles, com os apóstolos, administravam as igrejas. Assim, então, nós, como igreja presbiteriana, nós estamos corretos na nossa administração. Os presbíteros são aqueles que governam a igreja. Pedro, então, roga a esses presbíteros, ele chama esses presbíteros à atenção. E interessante que, apesar de Pedro, acima de tudo, ser um apóstolo, e um dos principais apóstolos, ele olha para aqueles presbíteros e ele lembra que ele também, além de ser um apóstolo, ele é um presbítero. Ele diz: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles. É interessante dizer isso, né? Pedro se compara, ele diz ser um presbítero. Ele não é apenas o apóstolo, mas ele é um presbítero, aquele que administra, aquele que governa, aquele que apacenta, aquele que cuida. Quando nós olhamos para esta frase que Pedro traz, nós nos lembramos que o próprio João também
disse na sua epístola, na sua carta, que ele também era um presbítero como os demais. Então, Pedro se dirige aos presbíteros. Ele era um presbítero como aqueles, mas mostra também uma diferença entre aqueles presbíteros que administravam, governavam as igrejas daquela região para ele. Porque ele diz, depois de se apresentar como presbítero, como eles, ele diz, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Então, o que diferenciava ele dos outros presbíteros, daqueles presbíteros que governavam não apenas aquelas igrejas que ele escreve as cartas, mas todas as igrejas cristãs, era que Pedro, ele esteve diretamente envolvido e viu todo o sofrimento vivido pelo Mestre Jesus. Isso é fato. Quando Jesus foi preso, aonde Pedro estava? Estava com ele. Quando Jesus é julgado, aonde Pedro estava? Próximo. Pedro, de longe, viu o sacrifício, ele viu a entrega, ele viu o sofrimento, ele viu a crucificação, a morte de Cristo. Então, Pedro lembra que ele esteve junto a Cristo e viu todo o sofrimento, o padecer daquele que padeceu para dar a vida por aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. Mas ele diz que ele, Pedro, além disso, de ver os sofrimentos, ser testemunhas do sofrimento de Cristo, ele ainda é coparticipante, ou seja, ele tem participação da glória que há de ser revelada. É interessante porque aquele que viu os sofrimentos, a via crucis de Cristo, é aquele que viu Cristo ressurreto. É aquele que caminhou com Jesus durante os últimos 40 dias do Mestre sobre a face da terra. Aquele que foi apacentado, cuidado, recolocado no lugar que ele deveria estar. Porque se lembrem que quando Jesus foi traído e aqueles soldados chegaram aonde Jesus estava para prendê-lo, Pedro, de forma corajosa, embanhou, tirou a sua espada para matar alguém, e Jesus o repreendeu, curando aquele servo Malco, colocando a orelha no lugar, repreendeu a ele sobre o seu furor, e parece que a partir daquele momento, Pedro, o corajoso, entra num declínio e se torna Pedro o medroso, porque se esconde ao ponto de negar ao Senhor Jesus. E certamente depois desse fato, o coração de Pedro se sentia inútil. Pedro se sentia como aquele que não merecia o seu chamado e não merecia estar próximo ao Senhor Jesus. Mas Jesus ressurreto vai até onde Pedro estava e o recoloca mais uma vez no caminho que o próprio Cristo preparou para ele. Eu quero que você observe esse texto comigo. Abram as Escrituras em João, no Evangelho de João, no capítulo 21. O pastor por excelência, Jesus, é aquele que cuida das suas ovelhas. É aquele que, quando as ovelhas se afastam, quando as ovelhas sentem medo, quando elas fogem do seu chamado, ele vai até elas, confronta-as e então coloca a cada uma delas na missão que ele mesmo preparou para elas. Capítulo 21 de João. Nós temos aqui o contexto anterior Jesus, ele aparece aos discípulos. Os discípulos estavam pescando e então não haviam tido êxito na pescaria. E Jesus chega até eles e então produz um milagre. Come com eles, alimenta-se com ele e alimenta-os também,
permanece um pouco com os discípulos e, em determinado momento, verso 15 diz: depois de terem comido, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus então lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E é literalmente isso que Pedro está dizendo aos presbíteros, para que os presbíteros façam. Assim como Pedro foi reconduzido como líder da igreja, como alguém que deveria apacentar e cuidar, Pedro diz àqueles que eram presbíteros naquela região, que assim como os demais irmãos estavam também passando pelo fogo ardente, estavam passando pelas perseguições, eles certamente tinham família, tinham pessoas que amavam e estavam preocupados tanto quanto os outros membros com os problemas das perseguições, com a possível morte, com a possível prisão. Ele está dizendo a esses presbíteros, fortalecendo o coração desses presbíteros, dizendo a eles que eles deveriam, como homens de Deus, se colocarem diante da missão, porque assim como Cristo sofreu, eles também sofreriam. Mas assim como Cristo foi exaltado, eles também seriam exaltados no momento correto. E é exatamente o que diz o verso 2, que Pedro replica aos presbíteros. Ele diz: pastoreia. A função do presbítero, a função do líder é cuidar. Pastorear aqui é cuidar, é ensinar, é ministrar, é consolar, é confortar, é administrar a igreja do Senhor. Aqueles que foram chamados ao presbiterato, eles são pastores, são aqueles que cuidam, aqueles que se entregam, aqueles que se preocupam, aqueles que levam as ovelhas até o lugar de descanso, até o aprisco, que também tem o dever, o compromisso de exortar, de pregar, de anunciar o verdadeiro evangelho. Pedro chama os presbíteros naquele momento crucial da igreja, naquele momento de dificuldade que a igreja estava vivendo, a tomar a missão que eles tinham recebido de pastorear o rebanho. Pedro chama a atenção dos presbíteros para que cuidassem do rebanho, mas não o rebanho deles, não o feudo deles, não o grupo que eles tinham alcançado para si, mas os presbíteros pastoreiam o rebanho que não é seu. O rebanho tem um senhor, o rebanho tem um dono, e esse dono é o cabeça, é ele que conduz na forma máxima o rebanho. Então, os presbíteros pastoreiam o rebanho de Deus.
A igreja pertence ao Senhor. A igreja pertence àquele que entregou-se para que a igreja fosse santa, perfeita e fosse cuidada e guardada. Nós, presbíteros, eu me coloco como um presbítero, estou aqui para pastorear, para cuidar, para amar, para ensinar, para ministrar, para exortar, para consolar, confortar. Não aqueles que são meus, porque na verdade eu também sou ovelha, faço parte do rebanho, mas para pastorear e cuidar daqueles que pertencem ao Senhor. Por isso que nós fizemos a leitura do capítulo 10 de João, quando Jesus se apresenta como o bom pastor. O Senhor que é o Senhor das ovelhas, que conduz as ovelhas, que ama as ovelhas. Nós somos coparticipantes. Deus chama a liderança para cuidar daqueles que são do Senhor. Quando eu olho para essa frase de Pedro, quando Pedro diz, pastorei o rebanho de Deus que há entre vós, eu me lembro de Paulo. Lá no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, se você quiser paginar as Escrituras e chegar até lá, capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, Paulo, ele está no meio da terceira viagem missionária. E ele quer ir para Jerusalém. Ele tinha ido à Macedônia para arrecadar valores, dinheiro, para levar a igreja em Jerusalém. Mas antes de ir para Jerusalém, ele quer ter uma conversa, quer chamar a liderança para junto de si, porque ele sabia que a ida a Jerusalém faria com que ele não pudesse mais ver os membros e a liderança da igreja em Éfeso. E aí, no verso 17 do capítulo 21, ele diz, de Mileto mandou a Éfeso chamar quem? Os presbíteros da igreja. Mais uma vez, você percebe o plural? Não é singular. Uma igreja só pode ser igreja se ela tiver presbíteros, se ela tiver líderes. E ele diz, chama os presbíteros da igreja. E aí então ele diz no verso 18, verso 19, verso 20, tudo quanto ele vivenciou junto com eles. E aí no verso 28, esse é o verso que é importante para nós nesse exato momento, ele diz no verso 28, você pode ler comigo o verso 28? Atos 20, 28, diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo para pastoreardes, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Lembre-se, Pedro diz o quê? Que os presbíteros deveriam pastorear a igreja de quem? De Deus. Aqui o que Paulo diz, Paulo está dizendo a mesma coisa, para pastoreares a igreja de quem? De Deus. A igreja tem um Senhor. Deus é o Senhor da igreja. A igreja tem um só dono. E esse dono é o Senhor. E ele diz, por que que esta igreja tem um dono? Porque ela foi comprada. E ele comprou com um preço excelente. Qual o preço? O preço de sangue. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Foi por meio do seu sangue derramado na cruz do Calvário que nós fomos libertos do império das trevas. Foi por meio do seu sangue derramado na cruz do Calvário que nós que estávamos mortos fomos ressuscitados. Então não há donos para uma igreja local.
todos que fazem parte de uma igreja local são servos. E o líder é o maior de todos os servos. Paulo vai dizer: vocês têm que pastorear a igreja de Cristo, a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. E é interessante que, se você olhar para o início do verso 28, ele diz: atendei por vós. Atender é cuidai, né? Cuide de vocês. Cuidem de si mesmo. Porque cuidando de vocês mesmos, vocês poderão cuidar do rebanho sobre o qual o Espírito Santo lhes constituiu bispos. E ainda no início do verso 28, eu acho interessante porque ele diz: tende cuidado, atendei por vós e por todo o rebanho, todo o rebanho. Voltem lá no capítulo 5 de 1 Pedro, e no verso 2, ele diz, agora a gente volta para Pedro diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. O rebanho significa e denota a todas as ovelhas que estão naquele rebanho. Isso me faz pensar: o dever do presbítero, o dever do líder é pastorear, é cuidar de todo o rebanho, de todas as ovelhas. Porque essas ovelhas, todas elas pertencem a quem? A Cristo. Nós não devemos cuidar da ovelha A e deixar a ovelha B passar por adversidade. Nós não devemos desejar resgatar a ovelha A das mãos do lobo ou de qualquer animal feroz e olhar para a ovelha B. Não, essa ovelha B é meio que problemática, deixa essa de lado. O líder precisa cuidar de todos. O líder precisa amar, apacentar, ensinar, estar disposto a cuidar, a apacentar todo o rebanho. Porque, ora, todos nós que aqui estamos, fomos alcançados pela graça. E Jesus morreu ao seu tempo para dar vida e resgatar a cada um de nós. Então é dever do presbítero cuidar do rebanho de Deus, todo ele. E é nosso dever fazê-lo. Mas preste atenção que Pedro, ele quando diz do cuidado que o presbítero, o pastor, deve ter pelo rebanho de Deus, o cuidado que ele deve ter, Pedro nos alerta para algumas coisas importantes. Primeiro, o que nós devemos fazer para que esse cuidado seja um cuidado real. E o que nós não devemos fazer nesse cuidado para com o rebanho de Cristo. O que não fazer é a primeira coisa que eu quero salientar. Primeiro, Pedro diz que nós devemos pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, e nós não devemos pastorear esse rebanho por constrangimento. Primeira coisa que eu acho interessante da parte de Pedro é que ele diz assim, ó, você deve cuidar das ovelhas, você deve cuidar da igreja, você deve cuidar, administrar, consolar, confortar, ensinar, pregar e tudo demais, mas você não pode fazer isso por constrangimento. Não porque foi obrigado a fazer, não porque alguém chegou do seu lado e disse, você precisa fazer, você tem que fazer. Em vez de em vez de cuidar das ovelhas por constrangimento ou por coação, por qualquer que seja, como deve ser o cuidado? De forma espontânea. Eu preciso sentir o desejo de cuidar do povo de Deus
E eu digo agora como pastor, não porque eu me sinto no dever de fazê-lo, mas fazê-lo com o meu coração alegre, porque Deus me vocacionou para isso. Lembrando de fato, de verdade, que os presbíteros são vocacionados pelo Senhor, são chamados pelo Senhor, e é uma honra ser um presbítero. O presbiterato não pode ser um peso. Então, a primeira coisa que Pedro diz é que nós não devemos pastorear e cuidar das ovelhas por constrangimento, mas de forma espontânea. E como Deus quer. A segunda coisa que ele diz que nós não podemos fazer é sermos pastores, líderes, por sórdida ganância. Isso é muito preocupante. Aquele que aceita o presbiterato, ou até mesmo o chamado ao ministério, e deseja apenas algo que lhe traga valores, recompensa, aqui enquanto estiver. Sórdida ganância. Significa um desejo, uma aspiração própria. Eu quero ser um líder, eu quero ser um presbítero, eu quero ser alguém à frente de um rebanho, porque eu quero ganhar muito com isso. É do meu interesse próprio. Pedro diz que não pode ser assim. Antes, deve ser de boa vontade. Deixa eu contar um exemplo real sobre ministros. Há algum tempo, já tem um bom tempo, em uma determinada situação, o conselho de uma igreja começou a procurar um pastor para tomar lugar, porque o outro pastor estava saindo. E vários pastores foram contactados. E um dos pastores, e claro, toda vez que alguém vai convidar outro pastor, vai dizer, olha, a igreja é assim, a igreja é dessa forma, a igreja ela vai te eleger por tantos anos, você também terá como pastor da igreja alguns privilégios e também o sustento, claro, né? Se o pastor é um pastor de tempo integral, que vai cuidar da igreja, ele precisa ser sustentado pela igreja, se possível for. E esse pastor perguntou, antes de mais nada, qual é o salário. E o presbítero, que era responsável, né, pelo contato, disse, é tanto. E ele disse assim, eu não aceito concorrer se não for por esse salário que eu apresento a você. O que você acha da atitude desse pastor? Há muitos líderes que querem ganhar, seja a fama, seja o poder, seja muito, muito dinheiro. Pedro, ele vai dizer, mas você deve fazer isso não por aquilo que você vai ganhar enquanto estiver aqui, mas de boa vontade. A terceira coisa que Pedro traz aqui é que você também não deve pastorear, cuidar, administrar a igreja, ser um presbítero como dominador. Verso 13 ele diz, nem como dominadores dos que te foram confiados.
não como aquele que detém o rebanho como seu, que dita e desdita o que acontece em meio ao rebanho. Pedro diz: não sejam como dominadores, aqueles que querem exercer a autoridade sua própria e não a autoridade que vem do Senhor, nem como dominadores dos que foram confiados a você. Antes, fazendo o quê? Tornando-vos modelo do rebanho. Isso é lindo, né? Porque para governar, administrar, liderar, a melhor forma de alguém liderar é dando o exemplo, sendo o exemplo. Pedro diz: se você for um bom exemplo, um bom modelo ao rebanho, o rebanho certamente confiará em você e confiará no seu ministério, no seu chamado, e você não precisará exercer poder que não venha do trono da graça. Eu acho bonito quando, ao olhar para esse texto, nós percebemos que as qualificações para o presbítero, para o presbiterato, que tanto Pedro quanto Paulo traz, são de homens segundo o coração de Deus, que são cheios do Espírito e que fazem não a sua vontade, mas a vontade de Deus. Aí, por fim, depois de Pedro falar sobre o chamado urgente para o pastoreio e como que o presbítero conseguiria pastorear a igreja, ele fala também sobre a recompensa que aquele que se dedica ao chamado que Deus lhe deu, a recompensa que ele recebe. E é isso que o verso 4 diz. Ele diz: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Que legal! A recompensa de um bom presbítero, a recompensa de um bom líder, que ser líder, ser presbítero, não é fácil. Se enfrenta desafios diários. E é preciso sempre estar com o coração cheio da vontade e do desejo de Deus. Há dias que o chamado se torna pesado pelas circunstâncias, pelas decisões que um líder precisa tomar, que nem sempre são agradáveis a si mesmo, mas que precisam tomar em nome do Senhor. E é interessante, então, que Pedro vai dizer que a recompensa para o chamado é uma recompensa eterna, e esta recompensa será alcançada quando Jesus voltar, que será a glória em morar com Cristo na eternidade. Então, aquele que pensa em ser presbítero é algo tranquilo e fácil, que é o melhor cargo que alguém pode ter, ou a melhor vocação que alguém pode ter, saiba que a recompensa que ele recebe do Supremo Pastor é na eternidade. Enquanto estivermos aqui, nós somos chamados a cuidar, a pastorear, a sofrer pelas ovelhas, que são as ovelhas de Cristo. Será que nós estamos dispostos, queridos, a cuidar uns dos outros? Será que nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus? Será que presbíteros, assim como presbíteros regentes e docentes, estão dispostos a abrir mão da sua própria vontade para viver a vontade de Deus? Hoje, mais cedo, eu enviei uma mensagem para a maioria dos irmãos, e essa mensagem dizia respeito
a um dia tão importante que nós, presbiterianos do Brasil, no Brasil, estamos vivendo. Hoje, dia 12 de agosto, nós comemoramos 166 anos de trabalho implantado, reformado e presbiteriano no Brasil. Como eu escrevi mais cedo, às 9h30 da manhã do dia 12 de agosto de 1859, um jovem de apenas 26 anos, solteiro, recém-formado e ordenado como pastor, que tinha toda a possibilidade de ser um pastor de relevância no seu país, nos Estados Unidos, ele larga tudo, deixa tudo, para vir para uma nação que ele não conhecia, para um país que era conhecido nos Estados Unidos como o lugar em que as pessoas morriam cedo por causa das doenças, as doenças tropicais. Um lugar em que tinha ainda um governo extremamente difícil e um catolicismo vibrante, forte, que todas as tentativas de implantar um trabalho reformado foram lançados por terra, não dominando a língua, com poucos recursos financeiros. O reverendo missionário Asbel Green Simonton chega ao Rio de Janeiro, aqui na Baía da Guanabara, para começar o seu trabalho missionário. E em apenas 8 anos, ele funda o primeiro presbitério. Cria um jornal, o Jornal Presbiteriano. Deixa uma escola pronta, um seminário pronto. E o trabalho presbiteriano é implantado por um jovem que, com 8 anos de trabalho ministerial, é profícuo. E nós vemos o fruto desse trabalho aqui. Agora, você sabe por que foram apenas 8 anos? Não é porque ele, depois de 8 anos, voltou para os Estados Unidos, desistindo do trabalho, deixando o trabalho para outros. É porque, no dia 9/12 de 1867, 8 anos apenas depois de chegar ao Brasil, lá em São Paulo, Asbel Green Simonton morre, acometido de uma doença, como os outros já haviam dito para ele que aconteceria com ele. Mas não antes de sofrer diversos percalços na sua vida. Sabe, irmãos, eu faço todo ano esse exercício. Nesse dia, eu pego o meu diário de Simonton e leio ele no decorrer do dia. E hoje, uma das frases, ou 2 frases que me chamaram a atenção, a primeira frase está no dia 31 de julho de 1864. E sabe o que acontece nesse dia? Há uma semana antes, ele tinha perdido aquela que era a sua base, e ele vai dizer isso, a flor que Deus enviou para cuidar dele, da solidão que ele vivia. Ele há uma semana tinha perdido a sua esposa Ellen Murdoch. Ela tinha, depois do parto, um parto difícil da filha deles, ela tinha adoeceu por causa do parto e morreu logo após. E ele, nesse dia 31, com um coração pesado, ele escreve e diz assim: o céu é o lar dos que creem. O céu é o meu lar. Todos os que são mais caros para mim estão lá. Meu pai, minha mãe, minha irmã e minha esposa. Jesus está lá. Alguns anos depois, porque ele morre 3 anos depois
de perder a sua esposa, quando estava próximo da sua morte, já doente, ele chama o seu cunhado Blackford, esposo da sua irmã Lillian, e então ele diz para ele: amanhã, quando eu acordar, Deus estará comigo. E se caso eu não acordar, eu estarei com ele. Homens que foram vocacionados, que entendem que o seu chamado ao pastoreio, ao seu chamado a servir a Deus está acima da sua própria vontade, são como Simon, que vivem de forma intensa o Evangelho e estão muito mais preocupados com a vontade de Deus do que com a sua própria vontade. Que nós vivamos para a glória de Cristo, que nós amemos aqueles que estão mortos em delitos e pecados e que sejamos dia a dia, nas mãos do Senhor, luz e sal. Quero te convidar a fechar os seus olhos e nós vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, obrigado, Pai, obrigado por esta noite. Agradecemos a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecemos por esse dia tão significativo para nós, porque nós fomos e somos lembrados por tua maravilhosa graça, do teu amor para com cada um de nós. Obrigado, Pai, porque somos lembrados do nosso chamado, da nossa vocação, que somos servos e para a glória do teu nome foi que fomos resgatados da obra do pecado. Obrigado, Pai, porque temos vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho, para ir e pegar a tua palavra, fazer discípulos de todas as nações. Obrigado, Senhor, porque a tua igreja tem vivido em missão. Obrigado porque temos presbíteros nessa igreja, que são homens segundo o teu coração. Queremos ainda mais conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Usa-nos, ó Deus, conforme o teu querer, para a glória do teu nome. Continue a abençoar a cada um, ó Deus, que aqui está nesta noite, a cada família aqui representada. Queremos te agradecer, bendizer. É nossa oração em nome de Jesus. Amém.